concluir medicina aqui. Só que cada etapa dessa será cumprida em módulos e conclusiva, essas etapas, né? E aqui, para finalizar, a rede de colégios universitários em torno de Teixeira de Freitas. Essa é a estrutura. A oferta de vagas nesse sistema é muito grande, né? Principalmente porque essa rede pode ter uma relação aluno-professor mais elevada. E aqui são as ofertas programadas, tem os 4 BIs em todos os 3 campi. Aí a formação, a oferta nas graduações, e o projeto realmente permite, com 617 professores, que vai ser a cota de docentes destinada, uma relação 22 alunos por professor. Só que essa relação 22 é distribuída de um modo ela vai sendo mais concentrada quando a formação vai avançando. De modo que nós podemos nos dar o luxo de ter 3 alunos por professor no doutorado acadêmico, 5 no doutorado profissional, 6, 8, 10 naquelas formações que precisam módulo pequeno. E aí vai até ter 100 na rede dos bacharelados nos colégios universitários. Aí, 2020, essa é a programação. São 25 cursos de formação geral na rede CUNE. Pode ser mais, porque a vantagem é que você pode crescer ou diminuir a depender do volume de jovens que se formem, que concluam o ensino médio em cada município. Então, e como isso é um formato de um kit de acesso e educação, eu não gosto da palavra educação à distância, porque é uma educação presencial digital, esses kits podem ser acrescidos ou diminuídos e deslocados de um município para outro, a depender da necessidade. Assim, se eu voltar aqui, são 12 bacharelados interdisciplinares, 15 cursos superiores tecnológicos, 30 cursos de graduação, 6 residências, 19 mestrados, 9 doutorados, e essa é a expectativa 2020. 2020 está perto, né? Mas se começar, dá para chegar. Essa é uma citação que eu pensei em terminar, porque realmente o grande desafio da universidade no Brasil é isso. A universidade brasileira tem sido um caminho pavimentado com ouro para as elites nacionais. Não só pavimentado com ouro, em que remunera-se na prática os sujeitos que têm acesso a essa instituição pública. Os jovens, e muitos deles de famílias que poderiam dar uma contribuição, inclusive financeira, muito grande, e muitos pais até procuram a universidade dizendo, bom, meu filho agora não é mais aluno daquele curso caríssimo que tem em Salvador, tem 3 cursos caríssimos em Salvador, que praticamente garante acesso à universidade. Pois é, agora o meu orçamento vai diminuir, eu vou deixar de pagar por mês R$ 1.200, eu posso contribuir para a universidade? Não tem maneira de fazer isso. E aí esses filhos entram na universidade, são aqueles que são os melhores candidatos às bolsas, ganham as bolsas e tem realmente um caminho pavimentado para a reprodução daquele ciclo de efeitos perversos da educação superior. Então, essa citação do Vartan Gregorian, a educação superior não é apenas um caminho pavimentado de ouro para as elites nacionais. Eu acho que ela tem que ser tudo menos isso. Ao contrário, tem que ser justamente um caminho para a inclusão social da maioria da população que tem ficado à margem desse dispositivo social de altíssimo alcance. Então foi isso que eu pensei em trazer para a discussão. Desculpe, eu ultrapassei o tempo, mas para debater. Tá bom, pode deixar. Está aberto, né, para questões, professor Naumar. Por favor. Sim?
Não, fique com esse. Eu manejo esse aqui, é melhor. Vá até. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Nomar. É sempre um prazer. Bom, foi extremamente instigante. Eu tenho certeza que todos que ficaram aqui ouvindo, né, tem obviamente muitas perguntas. Eu tenho algumas pontuais, vou tentar ser breve. A primeira é sobre o colégio universitário, né? Você fez a pergunta se referindo, né, a esse movimento nos anos 60 e a UNE, que justamente vislumbrava já essa criação dos colégios universitários e perguntou por que não tinha sido feito. Eu acho que a resposta está contida na sua última citação, na verdade, é porque o Brasil fez questão, né, e até hoje, de alguma forma, de manter suas elites e de fazer com que o acesso não seja aberto para a boa maioria da população brasileira. Então, eu acho que houve uma vontade política manifesta, né, patente nesse país, de não abrir o ensino superior para a massa. E aí eu lembro de uma visita que eu fiz com Paulo Speller, há 2 anos atrás, em Cuba, em pequenas cidades do interior, há justamente alguns centros universitários que eles têm aberto no sentido do projeto que eles têm de universalização do ensino superior. Eu queria saber se o colégio universitário, do jeito que ele está sendo pensado para essa experiência, tem algo a ver, algo parecido também com essa experiência que eles estão tendo em Cuba. Porque, obviamente, é extremamente gigante, é extremamente interessante e, obviamente, também traz perguntas, né, sobre o conteúdo, sobre, vamos dizer, qual será a qualidade, afinal de contas, nessas pequenas ou pequeníssimas unidades acadêmicas universitárias. A segunda, que me preocupa, obviamente, mas eu tenho certeza que vocês terão a força de mudar isso, que eu acho fantástico, são as licenciaturas interdisciplinares, que eu acho extraordinário, espero que da mesma forma que vocês tiveram essa força de impor o BI, né, e de lutar para isso, também se consiga fazer. Mas o que eu vejo, vou pegar um exemplo aqui local, em ciências sociais, né, o MEC, em poucos anos, conseguiu impor coisas totalmente absurdas que fizeram com que, por exemplo, nosso curso de Ciências Sociais só tem um bacharelado e não tem licenciatura porque tem que fazer 2 cursos separados. Imagina o absurdo. Imagina o impacto para os estudantes que não sairão com uma licenciatura porque o MEC, com a sua vertente pedagógica de pedagogos que se apoderaram certamente daquela instituição, fez com que, não, se você quer fazer uma licenciatura, é um curso separado, o que eu acho um absurdo. Ou seja, e aí eu lembro de algo que nos Estados Unidos é fundamental, que é a academic freedom, né, a liberdade acadêmica, que não temos aqui nesse país. Então, como vai se conseguir implantar essas licenciaturas interdisciplinares num país tão engessado do ponto de vista de uma verticalização do conceito pedagógico acadêmico, que às vezes é muito nefasto para as jovens instituições, porque lembrando que a UFBA, né, que tem uma excelente formação em ciências sociais, né, da graduação ao doutorado, tem a possibilidade até hoje, porque já tinha previamente, uma licenciatura junto com um bacharelado. Mas aí as exigências do MEC vêm sendo cada vez mais loucas e faz com que jovens instituições não podem ter essa possibilidade, o que vai, obviamente, prejudicar essas instituições. Então, como fazer e como essa pequena revolução, na verdade, que pode ser uma grande revolução, né, eu acredito nisso, naquilo que você apresentou, como isso será feito frente a essa instituição maior, verticalizada que o MEC. Você quer pegar 3 e responder? Mais 2, por favor. Por favor. Se apresentem, porque tem gente que não conhece. Professor Xavier Vatan, do Centro de Humanidades e Letras, aqui de Cachoeira, ex-diretor do centro. Bom, eu, professor, sou professora da Universidade Federal de Viçosa, Vânia, meu nome. Bom, até uma certa dificuldade para formular a pergunta rapidamente, por conta de tudo que ela suscitou. Mas, basicamente, eu moro na cidade e trabalho na universidade, onde se localiza o Colune. Não sei quantos aqui têm essa informação, mas o Coluno, desde que começou a se divulgar as notas no Enem, ocupa a 1ª posição em nível nacional. Aliás, um ano ocupou a 2ª posição. E em Minas Gerais é o 1º, enfim. Bom, estou falando de um colégio que efetivamente tem aprovado uns vestibulares mais concorridos ou obtido as melhores notas no Enem, que coloca-os também em cursos muito seletivos. Bom, contextualizando isso, para fazer, acho que 2 perguntas mais objetivas. Primeiro, a ideia de criação dos colégios universitários
ela é um reconhecimento da impossibilidade da educação pública gerida pelos estados. Outra coisa, essas cidades onde idealizou-se a implantação desse colégio universitário, ela foi pensada enquanto um contexto local concreto, dado que ali tem escolas de ensino médio e, obviamente, e deve ter também o privado, como que essas escolas se relacionam e etc. E aí eu fico um pouco pensando também na questão do tipo de estratégia que vai ser utilizada. Uma vez que, pelo que eu entendi, teleconferências, então não estamos falando propriamente de uma educação à distância, mas nesse país a gente sabe que tem hierarquias. E aí eu fico pensando se o colégio universitário será o que eu imagino que a UNE estava pensando, um modelo Colune para todos os estudantes, o que não é, o perfil acadêmico e cultural é elevadíssimo, ou se vai ter uma outra hierarquia aí. Enfim, eu coloco os problemas das hierarquias entre os colégios, das relações entre os colégios, e um pouco a ideia também do impacto dessas relações entre os colégios lá. Tem mais uma. Então já tem uma terceira aqui. Bom, eu recebi por escrito uma pergunta: qual a diferença entre profissionalista e profissionalizante? Está no conceito de profissão. Profissão é uma ocupação que tem uma legislação definida em Congresso Nacional, onde sujeitos que não são da profissão são proibidos de exercer a profissão. Isso é a profissão. Então, a universidade tem esse modelo como central, e por isso que eu disse que ela é profissionalista. Por exemplo, um mestrado profissional ou profissionalizante prepara sujeitos para profissões, mas a universidade ela está estruturada para a formação profissional, quer dizer, formação de profissões. Agora, nem todo o mercado de trabalho é constituído por profissões, e segundo, nem todas as profissões, nem todas as ocupações são exercidas por profissões. E alguns campos têm recusado, assim, quase que por um consenso geral, de entrar no formato de profissão. Por exemplo, a área de tecnologia de informação tem rejeitado a proposta de diretrizes curriculares, de uma legislação específica. Por quê? Porque é uma área tão dinâmica que você não tem forma de constituir uma educação específica e um ato profissional específico, porque a cada 2 anos, 3 anos, muda tanto que não dá para fixar. É diferente, por exemplo, da odontologia ou da enfermagem, onde muitas práticas são centenárias e continuarão, se tudo prosseguir da mesma maneira, continuarão por mais um século da mesma forma, né? Então, tem essa distinção. Por isso, quando eu digo a universidade é profissionalista, que ela se estrutura como se ela fosse um conjunto de faculdades destinadas à formação de profissões, e não uma instituição destinada a profissionalizar os sujeitos para o trabalho, o mundo do trabalho. Bom, Xavier trouxe algumas questões. Ele lembra o modelo de Cuba. Cuba, inclusive, está influenciando outros países da América Latina. Venezuela, por exemplo, Equador, México. Eles chamam de pré-grado. É parecido, tem algo a ver. Só que eles não têm o primeiro ciclo ainda completo. O México está implantando o primeiro ciclo completo. Então, tem de similar essa ideia de uma rede de captação de alunos, porque o jovem cubano ele pode entrar na universidade sem